Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, que atropelo, que amasso na galinhada, no Corinthians, que jogo mais maravilhoso, que jogo mais espetacular. E agora, saudações tricolores para todos vocês, que assim como eu, nós imploramos, suplicamos para que isso tivesse acontecido, para que isso acontecesse. E o que aconteceu? Está claro para todo mundo. Finalmente. Qual foi a posição do Luciano hoje? Qual foi, galera? Luciano jogou de atacante. Jogou de segundo atacante. Jogou longe do meio-campo. E quem jogou no meio de campo do São Paulo, vindo buscar jogo, criando todas as jogadas? Quem veio buscar jogo? Quem? Oscar. O monstro, o fenômeno, o craque, o cracaço Oscar. Então percebem como o Luciano não era um problema tão grande assim? Foi o que nós falamos aqui. Não dá, gente, para tratar esse jogo de uma forma diferente, porque ele é um divisor de águas simplesmente gigantesco para nós. Gigantesco. Vocês sabem o quanto eu sou crítico do trabalho do Zubeldia. O quanto eu não suporto algumas coisas que ele fazia. Agora, se ele deixar o time assim, se ele não atrapalhar, como eu falei isso aqui para vocês no pré-jogo, se ele não atrapalhar, o São Paulo é isso aí. É muita qualidade. É só chegar pro Luciano e falar, lindo, no meio de campo você não vai jogar. Você vai jogar no ataque, você vai jogar de segundo atacante perto do Caleri. Só. Aí depois, você deixa o Oscar e Lucas fazer isso aí que fez com o Corinthians. É simples. Então, o Zubeldia, que para mim já deveria estar fora, se fizer isso aí, tá legal, tá muito que bem. Talvez eu até volte a confiar no trabalho dele. Se ele manter isso aí, porque para mim ele poderia até ter tirado o Caleri. Caleri tá mal, né? O Caleri tá numa fase ruim. Caleri é um jogador muito importante pro São Paulo, muito raçudo, mas ele está numa fase muito ruim. Só que o Zubeldia, se ele manter esse padrão, para mim ele poderia até ter tirado o Caleri para ter colocado o Ferreirinha e depois ter tirado o Luciano. Né? Ele deixaria Ferreirinha, Luciano, Lucas e Oscar. Só que depois ele colocou o André Silva também, foi bacana. A verdade é que o Zubeldia foi muito bem hoje. Vocês percebem que era uma coisa, um ajuste simples, um ajuste fino. Tudo bem, não tinha o Oscar antes. Só que ele não fazia isso. Ele não colocava nenhum outro jogador naquela posição. Colocava um atacante errado ali. E hoje ele não fez isso. Ele não fez exatamente o que eu falava aqui, o que nós pedíamos. E o resultado tá aí. Nós passamos o carro em cima do Corinthians. E aí, tem que ser muito enaltecido. Já vou chegar no Lucas, tá, gente? Tem que ser muito enaltecido e tem que ser muito falado isso. Porque o Corinthians, verdade seja dita, Corinthians vinha numa fase muito boa. Corinthians tem um time muito forte, muito competitivo, a zaga forte, o meio de campo. Tem o Depay, tem o Yuri Alberto. Eu não gosto muito, mas tá jogando bem. Tem esse Coronado, meio morto, mas é bom de bola. Corinthians tem um time forte e vinha de uma fase espetacular. Vem de uma fase muito boa. Vem de várias vitórias. E aí o São Paulo arrebentou o Corinthians hoje. O gol do Corinthians é um gol que nunca mais será feito, né? Um gol que dificilmente sairá outro daquele. Ou seja, tudo bem, Rafael fez uma partidaça também, vou chegar nisso, mas o São Paulo ganhou de forma espetacular e muito pelo Lucas Moura, né? Que fez uma partida parecida com a que fez contra... Hoje eu achei a partida do Lucas mais completa ainda do que aquela semifinal contra o Corinthians na Copa do Brasil, em que nós fomos campeões. Só que, gente, agora, prestem bem atenção nisso. Nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque é o seguinte... O Lucas tem a condição, agora ele tem a condição, a chance, a probabilidade de fazer isso cada vez mais vezes. Agora fica mais fácil para o Lucas fazer isso. Porque na temporada passada, quando não tinha o Oscar, quando ficava o Luciano parado ali, ridículo no meio-campo, né, fazendo um jogo ridículo no meio-campo, porque o Luciano foi muito bem de segundo atacante, como nós sempre falamos aqui. Como sempre foi falado aqui, eu falei, o Luciano pode jogar de segundo atacante, pode jogar de centroavante também. Vai jogar bem.
O que não é para ele jogar de meia. E agora ele tirou da meia. É isso, o São Paulo é isso. E agora, com um cracaço do nível do Oscar, eu não sei dizer quem é melhor, Lucas ou Oscar. Para mim, o Lucas falava sem clubismo, falava, o Lucas é o melhor jogador do futebol brasileiro. Sem clubismo. Antes do Oscar chegar. É o melhor jogador. Tem outros fantásticos, Hulk, Arrascaeta, o Luiz Henrique, que era do Botafogo, e vários outros. Tiveram muitos jogadores bons, tem muitos jogadores bons. Tem o Neymar chegando, muitos jogadores bons do futebol brasileiro. E eu falava, o Lucas é o melhor hoje. Chegou Depay, tá, tio Garro, falei, Lucas é o melhor. Agora, eu não sei com a chegada do Oscar quem é melhor. Só que nós precisamos comemorar demais. Porque o Lucas agora não está sozinho. Ele não tem que... o Oscar, a presença do Oscar em campo chama a atenção. Chama muito a atenção. Porque os melhores marcadores dos times adversários não pode só ficar no Lucas. Você não pode pegar o melhor marcador e colocar ele no Lucas. Agora você precisa dividir ele com o Oscar e é o Oscar vindo de trás. É o Oscar vindo de... porque assim... A discrepância técnica do Oscar para os outros jogadores, tanto do Corinthians quanto para o do São Paulo, ficou gritante. Os passes que ele deu para o Enzo Dias, alguns passes que ele deu para o Luciano e que o Luciano não conseguiu acompanhar. Esse último passe para o Igor Vinícius, que o Igor Vinícius olhou para ele e deu risada, falou que estava cansado, só que assim... O Oscar ele é muito mais técnico, ele é muito melhor que os outros. É uma discrepância técnica muito grande, ainda bem, para nós comemorarmos muito. E aí nós fomos presenteados com uma partida de gala do Lucas Moura. Que ele sai fintando, parece que a zaga do Corinthians tem medo dele, uma habilidade extrema e um gol do Oscar que é para dizer muito. Então, gente, nós temos muitos elementos dessa partida, temos muita coisa que aconteceu maravilhosa, né? A partida do Rafael, eu sei que eu gosto do Rafael, muitos de vocês aqui questionaram o Rafael e eu falei, gente, eu gosto do Rafael. Acho que muito que entra em xeque é a questão do pênalti. Hoje o Rafael foi um dos principais. É que é difícil falar de alguém com o Lucas e Costa. É que o time inteiro foi bem. Acho que tirando o Caleri e o Igor Vinícius, para mim o Caleri e o Igor Vinícius foram os piores ali do time. Mas o Rafael foi muito bem, o Rafael fez defesas importantíssimas para o São Paulo. Então acho que foi uma partida muito bacana nesse sentido. A gente vê de novo o Alan Franco e o Arboleda concretizando a titularidade deles, né, que nós sabemos que é muito necessária, que são dois jogadores fenomenais. E aí tem o Enzo Dias de novo fazendo uma boa partida. O Enzo Dias limpa, né, aquela lateral esquerda do São Paulo. Que coisa maravilhosa. Alisson e Pablo Maia de novo muito bem. E aí a gente vê o ataque. O Caleri fazendo o que ele sempre fez, de empurrar, de atrapalhar a zaga adversária, mas mal nas finalizações, escolhas erradas. Eu acho que o Caleri está passando por uma fase ruim. Só que o ataque é impecável com a organização do Oscar. E aqui eu vou fazer um comparativo com o que quando o Kaká voltou, né? Quando o Kaká voltou, nós vimos jogadores que eu não gosto nem de falar aqui, nem de pronunciar o nome. São jogadores, para mim, nojentos, tá? Condutas nojentas como Cueva, Ganso e outros, né? E alguns outros que eu não suporto falar, que independente de saber jogar ou não, para mim eram chinelões, jogavam quando queriam, um bando de sabe? Gente, eu não gosto nem de citar aqui. Quando um cara do nível do Kaká chegou, voltou a correr, começou a correr. Então, antigamente, quando o Kaká chegou, esses caras começaram a se coçar. Caras que eu não quero nunca mais olhar pra cara, principalmente no São Paulo. E no São Paulo de hoje, qual que é o comparativo? Não é que os caras fazem corpo mole, não é que não quer correr. Mas vai ter que mudar a conduta, vai ter que mudar a atitude em campo. Hoje o Luciano não manda mais no São Paulo da forma como nós imaginávamos ou tínhamos a impressão de que ele mandava. Hoje essa parada mudou. A situação mudou porque o São Paulo tem um líder ali. O São Paulo tem um cara para organizar o meio de campo. O São Paulo tem um cara para ditar o jogo. Que é fantástico. É um cracaço que se chama Oscar. E ainda bem que isso hoje ficou muito claro. Gente, é porque tem tanta coisa para falar, eu não vou conseguir falar tudo aqui nesse vídeo. E isso ficou muito claro hoje. E aí a gente resolve todos os problemas com o Oscar entrando, porque não é só que o Oscar chegou. Só desse ajuste que nós imploramos tanto,
E aqui eu vou ter que dar destaque para o Zubeldia, tá? Eu sempre critico muito o Zubeldia. Hoje, para mim, o Zubeldia foi muito bem. Finalmente, né? Espero eu que ele realmente tenha mudado as convicções, principalmente em relação ao Luciano, e que ele mantenha o time assim até o final. Ele colocou o Alisson e Pablo Maia. Acho que também por ser o Corinthians, por ser um clássico, isso pegou um pouco. Ele colocou o Alisson e Pablo Maia de uma forma bem recuada, marcando de uma forma muito dura, muito forte, e eu gostei muito disso. E aí deixou o Oscar perto deles dois, só que com uma saída bem clara. E aí o Oscar, um craque desse nível, organizando, deu no que deu. Fez um gol, teve vários lances para o Caleri e até mesmo para o Luciano, e ele chama a atenção e deixa o nosso outro craque fantástico, fenomenal, que detonou, deixa o Lucas mais solto, porque o Oscar chama muita atenção em todos os momentos que pega na bola. Então, quando ele chama muita atenção, o Lucas está se movimentando, o Lucas está em campo. Aí, quando o Lucas ele é acionado, ele tem uma certa folga. Então, é fantástico, é espetacular. Gente, toda essa nossa animação pré-temporada, né, no começo de dezembro até hoje, quase no final de janeiro, né, final de janeiro, toda essa nossa animação com o time que estava sendo montado pelo São Paulo, está comprovada. Nós vimos que esses jogadores são realmente capazes. E o jogo de hoje é um jogo muito importante porque é um Corinthians bom, com um técnico bom, com um elenco forte e vinha de uma sequência melhor que a sequência do São Paulo, verdade seja dita. E aí, a partir desse jogo, a partir das características desse time, resolver lateral esquerda, resolver meio campo, ataque inteiro ali, tem o Rian chegando que já pode ser colocado, tem o Eric no banco, Ferreirinha, André Silva, tem o Mike da lateral direita para entrar, tem o Cédric Rodrigues, jogador contratado. Mediante tudo isso que nós estamos vendo, o São Paulo tem um futuro, uma temporada fantástica pela frente, em que agora, com esse time... O São Paulo é o melhor elenco do futebol brasileiro, gente. O São Paulo é o melhor elenco, para mim, do futebol brasileiro. É o melhor elenco. O Flamengo pode ser mais caro e tal, mas o Flamengo não tem. Tem o Arrasca que joga demais, mas Lucas e Oscar junto, assim, nesse nível que estão jogando, eu falo sem clubismo. Para mim, o São Paulo é o melhor elenco do futebol brasileiro. Não tô brincando. Então, para mim, nós temos uma temporada, um ano fantástico pela frente, e aí pode até ficar esse Zubeldia, caso ele pare de atrapalhar e continue fazendo exatamente como ele fez esse jogo, que há muito nós estávamos falando aqui. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Vamos, São Paulo, vitória maravilhosa. Se inscrevam aí no canal, vão deixando like, obrigado e até a próxima.